Jeremias 17, de 5 a 8, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força, e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. Querido Deus, eterno e todo-poderoso Pai, na Tua misericórdia, faze-nos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Do ponto de vista divino, o que significa ser um homem, um ser humano maldito? Do ponto de vista divino, o que significa ser um homem considerado bendito? Os valores de Deus são bem diferentes dos valores dos homens. Jesus disse que o que é elevado diante dos homens, diante de Deus, não tem qualquer valor. Existem várias passagens das Escrituras onde Deus declarou não se deixar impressionar pela aparência do homem, porque o homem olha o exterior, Deus olha para o coração. A tradição diz que Paulo, e o nome Paulo, o significado etimológico do nome Paulo significa pequeno. A tradição afirma, e há grande probabilidade dela ser correta, de que ele era um homem de baixa estatura, era um homem de feições grosseiras, era um homem cuja aparência não era a das mais agradáveis, e ela não passaria nos padrões de beleza do nosso século. Ali estava um vaso de barro e um tesouro precioso no vaso de barro. Porque Deus não olha a aparência do homem, Deus olha o coração. A Bíblia diz que os que choram são felizes, mas a sabedoria mundana diz não, os que estão dando gargalhada são felizes. Então vamos para as festas e vamos rir. E muita gente fica com inveja destas comemorações mundanas regadas à bebida, a tóxico e à imoralidade, acreditando que isso é alegria. E Deus diz: bem-aventurados os que choram. Choram porque não conseguem deixar de derramar lágrimas no mundo de dor, de sofrimento, onde a cada segundo morre um ser humano de fome sobre a face da terra, com tanta miséria, com tanta injustiça. Bem-aventurados que choram, porque choram diante de Deus, porque não se conformam com seus próprios pecados. Mas o mundo diz não, bem-aventurados que sorriem. O mundo diz: bem-aventurados os grandes conquistadores, Alexandre o Grande, Hitler e grandes imperadores, que entraram para a história como figuras, magnatas. Mas a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. São os valores de Deus, são os valores do mundo. O mundo acredita que felicidade é uma coisa, Deus diz que é outra. O coração pecaminoso do homem faz com que ele tenha uma mente pervertida e distorcida,
E todos sabemos que olhar através de uma lente distorcida, veremos tudo assim, de maneira distorcida. Mas quando olhamos para a vida da perspectiva de Deus, de acordo com os valores da palavra de Deus, então nós enxergamos as coisas do jeito que elas realmente são. E é por isso que as pessoas não gostam de Deus e nem da palavra de Deus, porque ela faz uma ressonância do nosso ser e ela revela quem nós somos. Queremos nos apresentar como pessoas boas, dignas, mas Deus conhece muito bem o nosso coração. O que significa ser maldito e o que significa ser bendito? Qual é o conceito divino de bênção e de maldição? Quando Deus diz que um homem é bendito, é abençoado, o que é que Ele quer dizer com isso? Quem é abençoado para Deus? Quem é? É quem tem um QI, 200 de QI? É alguém que passa nos melhores e mais difíceis concursos? É os que conseguem chegar ao topo do saber? É os que ganharam muito dinheiro? É o quê? O que significa ser um homem bendito? O mundo diz bendito. Esta pessoa é abençoada, ela conseguiu tudo o que ela queria. E Jesus disse: do que adianta você ganhar o mundo inteiro, se você perder a sua própria vida? Do que adiantou? Nada. São os valores de Deus e os valores do mundo. O que é bênção e maldição para Deus? Deus está se dirigindo ao seu povo através do profeta Jeremias. O povo de Israel era um povo que conhecia o Deus verdadeiro, sabia o que era a verdade, mas era um povo que gostava de fazer tudo o que contrariava a Deus. Deus queria que o seu povo, em suas lutas de sabores, o buscasse, dependesse totalmente dele e somente dele. E Deus deu evidências de que quando nele se confia, ele intervém, ele livra, ele abençoa, ele protege. Quando Deus protege um homem, Satanás pode arregimentar o inferno contra ele, ele pode levantar nações contra ele, ele pode levantar a imprensa contra ele, e nada atingirá um homem a quem Deus decidiu livrar. Mas ninguém pode livrar um homem de Deus. Quando Deus quer tocar numa vida, o diabo, o inferno, a humanidade, ninguém pode livrar um homem das mãos de Deus. Quem pode livrar? Ninguém pode livrar uma pessoa das mãos do Senhor. Mas o povo de Israel não entendia. Quando o povo cria, Deus honrava aquela confiança que nele era depositada, e Deus agia. Mas quando o povo queria, com suas próprias mãos, com seus próprios recursos, resolver os seus problemas do seu próprio jeito, e não do jeito de Deus, e na dependência de Deus, ele desonrava a Deus. Houve um momento em que o rei Asa estava na presença de Deus, ele confiava em Deus, e um exército da África, da Etiópia, diz o texto bíblico em Crônicas, com um exército de 1 milhão de soldados, marchou contra o sul da Palestina para fazer guerra. E eles com um exército que chegava à metade. Mas eles disseram: Deus, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, e para o Senhor livrar com muitos ou com pouco, nada é. Tu tens poder para nos dar a vitória, nós confiamos em Ti, nós vamos para o campo de batalha, militarmente, numericamente muito inferior, mas confiando em Ti, e Deus deu a vitória. Uns 20 anos se passaram, e no 36º ano do reinado daquele mesmo rei, acontece algo semelhante, mas não tão grave. E sabe o que o rei fez? Ele pegou os tesouros do templo e mandou para o rei da Síria, pedindo: me socorre, me ajuda.
E Deus manda um profeta dizer: por que não confiastes em mim? Quando você confiou em mim no passado, eu não te socorri, numa situação muito mais grave? E por que agora você não voltou a confiar em mim? Por que agora você pegou dinheiro e comprou um exército, uma ajuda militar dos sírios? Por quê? Porque você não confiou em mim, você não me honrou, você não me buscou para solucionar os problemas. Então, agora vai ser do jeito que vocês querem. E ele perdeu a bênção, porque ele não confiou no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar. Não adianta querer, com as nossas próprias mãos e os nossos próprios recursos, solucionar coisas que só Deus pode solucionar. Tem muita gente que quer passar num concurso, deve orar e deve estudar. Não, eu vou pedir ali um jeitinho brasileiro, vou pedir uma indicação, alguém poderoso vai me ajudar, vai tirar alguém, vai me colocar, e de maneira desonesta, de maneira que não é de acordo com a legalidade, nós queremos sempre conquistar as coisas, queremos sempre passar à frente, aprovar projetos, nós queremos usar os meios humanos e não os meios de Deus. E Deus diz maldito, e Deus diz bendito. Sabe quem é maldito para Deus? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Esse texto tem sido interpretado errado. Deus não está estimulando a desconfiança. Então eu não posso mais confiar em ninguém. É maldito, eu serei maldito aos olhos de Deus se eu confiar em alguém. Não é isso. A confiança que Deus está dizendo que é maldita é quando o homem confia no ser humano, na força humana, na erudição humana, nos recursos humanos. É quando o homem coloca a sua confiança em outro ser humano, em pessoas, em instituições. Então ele é maldito, porque ele deixou de colocar a sua confiança em Deus e somente em Deus. Maldito o homem que confia no homem. Em quem você confia? Em quem você deposita a sua confiança? Nas pessoas? Você quer vencer e você está contando que vai conseguir? Na política se faz lobby, se vende ministério, se troca o ministério por apoio. Então você quer aprovar algo, então você faz lobby, você tenta de tudo quanto é jeito fazer com que todos votem de acordo com o projeto. E assim você vende ministérios, vende muita coisa para conquistar aquilo que você quer. E Deus diz: maldito o homem que confia no homem, que vai fazer lobby e vai buscar essa ajuda do homem para vencer. Maldito é o homem que faz daquilo que é mortal a sua força. É uma tradução interpretada da frase, faz da carne. A palavra carne no Antigo Testamento significa o homem em seu estado mortal, frágil e transitório. Faz da sua carne o seu braço. O braço representa a força. Por isso o tradutor disse: faz daquilo que é mortal, o ser humano, o seu braço, a sua força. Eu estou contando com as pessoas. Um pastor vai pastorear a igreja. Ao invés de orar, ao invés de confiar em Deus, ele tenta se manter fazendo lobby. Eu agrado uns, e esses uns aqui me protegerão. Eu agrado outros, eu desagrado outros. É quando você vai buscando esses apoios políticos para se sustentar, ao invés de orar e de dizer: Deus, eu estou nas tuas mãos, me protege, me guia. É um exemplo, é um exemplo. Irmãos, vocês enfrentam lutas no trabalho, são colegas de trabalho que querem nos derrubar, que têm inveja, são pessoas que não gostam de ver o nosso progresso,
e querem a qualquer preço prejudicar e destruir. E o que é que nós vamos fazer? Vamos revidar o mal com o mal? Vamos buscar então alguém para nos ajudar a prejudicar aquela pessoa? Vamos procurar alguém para nos transferir dali? E nós vamos sempre buscando os recursos humanos, de uma maneira que muitas vezes Deus reprova. E não vamos para os pés do nosso Deus. E Deus está dizendo: maldito o homem que põe a sua confiança naquilo que é humano, naquilo que é mortal, e ele afasta o seu coração do Senhor. O coração desse homem está longe de Deus, porque ele está só confiando nas pessoas, no dinheiro que ele tem. Com meu dinheiro eu suborno, com meu dinheiro eu compro, com a minha influência eu conquisto apoio político, ninguém me derruba, ninguém me atinge. A pessoa faz lobby e ela tenta se manter, e ela tenta chegar a algum lugar, porque eu tenho indicações, eu tenho proteção, eu tenho as costas quentes. Mas o Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. Sabe a quem Deus compara? Compara a um arbusto no deserto. É incrível, mas existem alguns tipos de arbusto que conseguem no deserto da Palestina sobreviver. E mesmo quando chove, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, ele morará nos lugares secos. Ele morará no deserto, em terra salgada, desabitada. Aquele que confia no homem, ele vai ficar sozinho. Quantas vezes Israel fez aliança com o Egito, e o Egito abandonou Israel na hora do vamos ver. Como pastor, eu já estive com tanta gente dizendo: eu tive tantos amigos, eu sempre fui rodeado de tantas pessoas, mas na hora da minha dor, na hora da minha crise, na hora que as coisas pegaram para mim, todos se afastaram de mim. Todos, eu não contei com ninguém, eu fiquei sozinho. Quem busca a ajuda humana assim, ficará assim, sozinho. É o que Deus diz na sua palavra. Muita gente quer se salvar. Eu quero chegar no céu, eu quero entrar no céu, e eu confio no homem, eu confio em mim mesmo, no que eu sou bom naquilo que eu faço mais o bem do que o mal. E essa pessoa está confiando em si, ela está confiando na sua capacidade de fazer o bem, e o coração dela se afasta de Deus, porque ela faz de si o seu próprio Salvador. Ela faz daquilo que é e daquilo que realiza como bondade o seu Salvador, mas o seu coração está longe de Deus. E o Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. Quem é bendito aos olhos do Senhor? Bendito o homem que confia no Senhor. Esse é bendito, ele crê em Deus, e ele prova que crê em Deus, sabe como? Descansando, esperando, pondo tudo na mão de Deus, e esperando pela intervenção de Deus. Ele não fica mexendo seus pauzinhos, ele não fica tramando, ele não fica fazendo lobby, ele não fica aqui denigrindo um, exaltando o outro, fazendo uma política para tentar se manter, se sustentar e chegar aonde ele quer. Ele entrega. Um homem conhecido meu, que esperava uma promoção merecida, por ser uma pessoa íntegra, correta e um profissional altamente competente, mas ele sempre era deixado de lado e para trás, porque os outros faziam política, os outros buscavam os poderosos, e entravam no jogo e conseguiam o que ele não conseguia. E ele disse: eu prefiro não chegar a lugar nenhum, se o meio tiver que ser esse. E ele permaneceu em oração. Ele foi muito criticado pela sua família, mas, meus irmãos, chegou um momento que Deus interviu, e os homens, com toda a sua força, com toda a sua maldade, não conseguiram mais prejudicá-lo, e ele foi exaltado. E ele teve uma grande vitória, porque ele confiou em Deus. Bendito o homem que confia
no Senhor. Você crê que Deus é vingador, você crê que Deus é justo, você crê que Deus fará justiça, você crê que Ele tem poder para te dar a vitória, que ninguém vai tirar aquilo que é seu, que quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Então espere, confie. Tem muita moça querendo casar, tem muito rapaz querendo casar, confiando que é bonito, pedindo os amigos para ajudar, a família cerca, vamos dar uma força, todo mundo. Não se faz casamento assim. Casamento, marido se espera de Deus de joelhos, esposa se espera de Deus de joelhos. A gente ora, a gente confia que Deus conhece as nossas necessidades, que Deus supre as nossas necessidades, e que nós não temos que ficar com um pires na mão, esmolando amor, e querendo que as pessoas nos ajudem, ou tentando impressionar para conquistar alguém. Sabe o que a gente conquista? Não é uma esposa, não é um marido. Marido vem de Deus, esposa vem de Deus. O jovem que confia, ele espera, ele crê que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando Deus contempla o quanto cremos nele, e dependemos dele, e esperamos por ele, e nós não vamos mexer os nossos pauzinhos, nós não vamos fazer com que as pessoas nos ajudem, nós aguardaremos uma bênção que vem das mãos de Deus, para ter certeza, foi dado por Deus, é vitória do Senhor, não é vitória dos homens. O Senhor honra a fé, crer, confiar. Deus quer que confiemos nele a toda prova, até o fim. Confiar, esperar, depender de Deus, não fazer nada sem o Senhor. Enquanto nós temos que educar os nossos filhos para serem adultos, maduros e independentes, e que possam seguir suas vidas, Deus nos educa como filhos para que dependamos dele cada vez mais. Eu não quero ter filhos dependentes de mim, mas Deus quer. Deus quer que você dependa dele para tudo, para tudo. Por isso Deus manda que oremos. Ele diz: peça e eu vou dar, bata e a porta vai abrir, busque e você vai achar. Ore, confie e creia. Deus não queria que Israel buscasse a ajuda dos sírios, da Babilônia, do Egito. Deus queria que o povo confiasse e não ligasse para o tamanho do exército do inimigo, o tamanho do mal, mas que confiasse que Ele é o Todo-Poderoso. E é isso que nós temos que confiar. Deus é Todo-Poderoso. Se Ele não nos livrar, ninguém nos livra. Pare de acreditar e pensar que as pessoas podem solucionar a sua vida. Deus pode. Então espere em Deus. Aprenda a esperar e aguardar, a colocar tudo nas mãos dEle. E vai chegar na sua mão, porque quando Deus quer, ninguém impede. Bendito, abençoado é o homem que confia, não no homem, não em si, mas no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Qual é a minha esperança? A minha esperança é Jesus Cristo. Eu ponho toda a minha esperança nele. Você quer vencer? Você quer ser próspero? Você quer ser rico para abençoar a obra de Deus, para abençoar os pobres? Os motivos que levam você a desejar ser uma pessoa bem-sucedida economicamente é a sua vaidade, é o seu egoísmo, é a sua ambição ou a vontade de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar? Pergunte isso primeiro e diga: Deus, me dê a vitória. E essa vitória será consagrada a ti. Seja honesto e trabalhe, e você vai contemplar o que Deus faz. É claro que Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa quem cruza os braços. Deus abençoa aquele que crê e aquele que faz a sua parte, mas faz esperando por Deus. Quanta gente dizendo: oh, foi a vontade de Deus. Mentira. Eu conheci um pastor que ele entrou, foi convidado para uma grande igreja, e ele disse: a vontade de Deus. Eu disse: vontade de Deus?
Quanta gente você manipulou para ser indicado naquela igreja? Quanta gente você pediu? Quanta gente influente você pediu ajuda para influenciar lá naquela decisão? Foi uma decisão espiritual ou foi uma conquista manipulada? Irmãos, muita gente está dizendo que existem coisas para a glória de Deus, quando é para a nossa própria glória. E muita gente que não faz nada, que espera. Deus abre a porta. Não vamos fazer política. Ou fazer política não é a palavra correta, é politicagem. O homem é um ser político. Mas a politicagem, que são essas tramas do mundo político, são essas tramas para as pessoas serem o que são e chegarem aonde querem chegar. A Bíblia condena, e Deus diz que bendito é o homem que confia nele. A quem Deus compara o homem que confia nele e que põe nele toda a esperança? É como uma árvore plantada junto das águas. Imagine uma árvore plantada a 1 metro da beira do rio. Sabe o que acontece? As raízes dessa árvore, por baixo, elas vão na direção do rio. E a Bíblia diz que ela estende suas raízes para o riacho. E essa árvore não tem medo quando vem o calor, vem o verão. A folhagem daquela árvore sempre está verde, porque as raízes estão buscando a água do riacho. E mesmo quando o riacho seca, ali embaixo tem água, tem muita umidade. Ela nunca deixa de ter as folhas verdes. E no ano da seca, aquela árvore não fica preocupada. E nem deixa de dar o seu fruto, porque ela está plantada à beira do rio. Um homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada à beira do rio. O rio abastece a árvore. Pode vir a seca, pode vir o calor, pode vir a estiagem, pode vir o que vier. Aquela árvore está ali, com folha, com flor e com fruto, porque ela está na beira do rio. Se as suas raízes, se o seu coração está em Deus, dele vem a força, dele vem a provisão, dele vem a proteção, é dele, tudo vem dele. Mas quem não confia nele é como um arbusto plantado longe do rio, lá no deserto, e ele morre, porque não tem água, não tem chuva, vem a seca, e ele fica sem folha, sem flor e sem fruto, e ele tem medo do ano da seca, porque aquele arbusto pode morrer, mas uma árvore plantada junto ao rio não. Essa é a diferença entre o crente e o não crente. O crente confia, espera, ele prova que confia. Sabe como? Esperando. Certo rapaz, querendo restaurar o seu casamento, ligava todo dia para a esposa e irritava ela e pedia, e ele dizia: eu creio que Deus vai restaurar o meu casamento, então prove que você crê. Sabe como? Não ligue mais, não irrite mais, deixe nas mãos de Deus, ore e espere em oração, e se o Senhor quiser trazê-la, Ele vai trazer. Mas você dizer que crê, mas não para de apurrinhar, não para de irritar, você causou isso, então agora espere, agora aguarde. Nós temos que crer e aguardar o momento do agir de Deus. É isso que muita gente não suporta, ter que esperar. E começa então, bem, eu vou mexer os meus pauzinhos aqui, eu vou dar o meu jeito. Enquanto você estiver disposto a dar o seu jeito, Deus não vai dar jeito. Porque Deus não dá jeito, Deus dá solução. E Ele está dizendo: maldito o homem que confia no homem. Se você quer ser um homem bendito, então diga: Deus, eu confio que o Senhor suprirá as minhas necessidades de emprego, necessidades financeiras, emocionais, sexuais, familiares. Senhor, eu ponho nas tuas mãos, eu não vou me corromper. Me ofereçam o que quiser, mas eu não vou entrar nessa de que os fins justificam os meios. Eu não vou. Eu vou botar isso nas tuas mãos.
E eu quero, Pai, de Ti a solução. Se não vier de Ti, eu não quero. Eu não quero. Eu só quero se for da Tua mão. E se Deus se agradar de Te abençoar, porque Deus também não é obrigado a abençoar ninguém, saiba que Deus honra a fé. A Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que quem confia em Deus, Deus não deixa ficar envergonhado, Deus não deixa ficar frustrado. Ele não deixa. Por isso, confie. Não pegue o telefone, não fique ligando, não fique armando, não fique articulando, não adianta. É Deus e somente Deus. Creia, espere, dependa. Se você quer ser um homem bendito, uma mulher bendita do Senhor, ponha a sua esperança em Deus. Mas se você quer pôr a sua esperança no ser humano, nos seus recursos, nos seus contatos, em si mesmo, você é maldito para Deus. Porque quem quer chegar a Deus por outro caminho que não seja a fé, é maldito. Porque a salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Tudo o que vem de Deus para nós, vem por meio da fé. Por isso, bendito quem confia, maldito quem não confia. Quem confia, entrega-se, aguarda, recebe a bênção pela fé. O que não confia, ele tenta conquistar. E tem tanta gente querendo conquistar o céu, tem tanta gente querendo entrar no céu, porque é bonzinho, porque faz caridade. Ele está confiando nessas coisas, mas ele não está recebendo a salvação, um presente de Deus pela fé. Por isso, bendito é quem confia. O caminho da fé não é o caminho das obras. São dois caminhos distintos. O que Deus abençoa é o da fé, não os das obras. Mas os salvos praticam boas obras sim. Portanto, nessa noite, entregue o seu coração a Deus. Pare de querer chegar no céu confiando em si, confiando, não, mas eu conheço o bispo, eu conheço o papa, eu conheço aquele líder, eu conheço a minha família, o meu tataravô e o tataravô do meu tataravô, a minha família é assim. Desde o tataravô do meu tataravô, todo mundo é crente, e a minha família, nada disso vai lhe ajudar. Deus pode dessas pedras, disse Jesus, dar filhos a Abraão. Não confie na sua tradição religiosa, confie no Senhor. Se você também já confia no Senhor, mas tem coisas na sua vida não resolvidas, e que você sabe que precisa muito, então diga: Senhor, eu vou parar de manipular, eu vou parar de fazer contatos, eu vou parar de mexer os meus pauzinhos. Se eu estou sendo correto, se eu estou andando no caminho da verdade, se eu estou andando no caminho da retidão, se eu não estou em pecado e nem fazendo aquilo que te desagrada, Pai, está nas tuas mãos, me dá a vitória, me dá a solução. Você não precisa se corromper para vencer, porque o Senhor é a nossa vitória. Confie nele de todo o seu coração. Eu termino contando uma experiência de uma jovem. Ela era uma jovem bonita, não tinha razão para estar tão desesperada para casar, mas ela queria a qualquer jeito casar, e por mais aconselhada que ela foi, para esperar em Deus, ela disse: eu sou bonita e eu vou conquistar o que eu quero, porque eu confio na minha beleza. E ela conquistou um marido sim, mas essa moça sofreu muito naquele casamento. E ela voltou para a igreja dizendo: como teria sido bom se eu tivesse esperado, se eu tivesse aguardado, eu hoje não estaria sofrendo tanto. As pessoas solteiras não sabem que mal casado é 30 mil vezes pior do que solteiro. Ser solteiro tem desvantagens? Tem. Tem privações? Tem. Mas é muito melhor do que um casamento infeliz. E como aquela jovem chorava, dizendo: eu não esperei em Deus, eu não esperei em Deus. Ela perdeu uma grande bênção, ela perdeu o esposo que Deus tinha para ela, e ela
passou a viver com o que ela conquistou, o que a beleza dela deu para ela foi aquilo. O Senhor daria para ela um verdadeiro marido que a faria feliz, porque Deus não dá pedra, Deus dá pão. Deus não dá um escorpião, Ele dá um ovo. Jesus disse: vós sois maus, mas vocês sabem dar boas coisas. O Pai também. O Pai não dá pedra. O filho não põe a pedra na boca e quebra os dentes pensando: eu pensei que o Pai tinha me dado pão. Deus não faz isso. Deus dá pão, Deus não dá pedra. Espere, aguarde, ponha nas mãos de Deus. Eu já vi Deus solucionar situações que as pessoas disseram: foi Deus, não podia ter sido outro, porque o quadro era tão grave, tão complexo. Só Deus, e é só Deus. E se não for Deus, amargue o problema. É melhor do que querer uma solução que não vem das mãos de Deus. Não vale a pena. Creia na palavra, confie no Senhor. Abaixe a sua cabeça, ore e pense em quem eu tenho confiado. Pense em quem eu tenho posto a minha esperança de vencer. Em quem? E diga: Senhor, perdoa-me, porque Tu serás hoje a minha esperança. Deus, eu quero vencer na minha profissão. Eu quero vencer no meu casamento. Eu quero vencer, eu quero a vitória, Pai. Eu quero dedicar, eu quero consagrar a Ti uma grande vitória. Mas, Senhor, Tu és a minha esperança de vencer. Eu não vou usar os recursos humanos, não vou dar jeitinho nenhum.